Boa noite, seminário do curso Sistemas de Informação e a disciplina Teste e Manutenção de Software. Seminário 1, o tema escolhido foi Aplicações Científicas e o artigo Execução Automatizada de Casos de Teste para Software Embarcado em Aplicações Espaciais. Os alunos são Arthur Almeida, Emerson Rodrigues, Felipe Barbosa, Igor Atilar e Juan Gabriel. Descrição do artigo, um breve relato. Teste software, né, surgiu nos inícios dos anos 70 e até então não tinha distinção entre depuração, né, que é a correção ou reduzir os defeitos de um aplicativo, do teste em si. Uns 20 anos após, né, surgiu com o aumento do sistema web e software de computadores, né, com a busca por qualidade, menos risco e melhorias de resultados, foram criados os testes de software. Né? Esses testes são hoje conhecidos, como exemplo, teste de usabilidade, confiabilidade, portabilidade, acessibilidade e o teste de regressão. Software embarcado em aplicações espaciais. Esse termo também tem que ser entendido para que todo o artigo tenha uma compreensão. Os satélites são instrumentos valiosos e de grande importância para uso militar ou até o entretenimento. E é crítico, né, pois existem interações com hardware em tempo real, ou seja, o sistema tem que receber dados de sensores, controlar a atitude e outros sistemas que têm que ser feitos. Então, assim, é muito importante mesmo, né, os softwares que são embarcados em satélites para as missões espaciais. O projeto se chama QSEE-TAS, né? Esse sistema ele foi criado, na verdade, o QSEE foi criado, né, e teve um adendo do TAS, né? O QSEE-TAS é qualidade de software embarcada em aplicações espaciais com testes automatizados de software, né, que vai ser entendido mais à frente. Esse item aqui, nós podemos ver uma tela do TAS, né, sendo desenvolvido, que é um sistema, que é um experimento, um sistema de teste que está sendo experimentado o ORCAS do satélite. E aqui tem a versão, a especificação, os envolvidos e aqui a criação dos testes, né, os casos de teste com a apresentação de resultados satisfatórios e insatisfatórios. E embaixo também os itens de teste, que é um exemplo, recuperação de falhas, se o sistema é capaz de recuperar de uma falha ou detectar uma falha, isso é muito importante. A motivação. A motivação ela vem junto com dos itens solicitados, que é qual o domínio da aplicação. A execução dos testes com o benefício do retorno do investimento, que é o ROI, né, que é o Return on Investment, ele é caracterizado se o investimento é pago com o retorno que ele dá, ou seja, a criação do sistema ele pode começar a dar benefícios, que é um dos motivos, né, a criação de benefícios em larga escala. Um dos exemplos como que um sistema desse pode ser utilizado, né, com a automatização dos testes, é o caso do Hubble e do James Webb. O Hubble ele foi para o espaço míope, ou seja, por um erro no software que fez o espelho e na não observância dos testes, ele chegou ao espaço míope, né, que é o espelho do campo profundo. Ele tinha uma mancha e, como foi ver, teve que mandar uma equipe no espaço para resolver esse problema. No caso do James Webb, que é um satélite mais novo, ele está num ponto que chama Lagrange L2, que é um ponto entre os dois tipos de os dois sistemas, ou seja, entre as gravidades tanto do planeta Terra como a gravidade do Sol, que é o nosso astro maior, elas se anulam. Então, é um lugar ótimo para esse tipo de satélite, né, que é o James Webb, que usa o infravermelho para fazer suas medições e visualizações do espaço profundo, ele consegue trabalhar. Só que nesse caso, diferente do James Webb, não tem como resolver qualquer defeito. Se der algum problema, vai ser bilhões de dólares que vai ficar perdido nesse local. Então, esse é o domínio da aplicação que esse artigo ele se propôs a ver. É o teste automatizado de sistemas, para que seja melhore essa automatização e que evite erros, né, como aconteceu aqui. O contexto. O contexto vem com as perguntas, né, que foram feitas para esse artigo. Então, ou seja, por que os autores escolheram esse domínio e aplicação, né? Além do retorno do investimento que foi informado antes, o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o DAS, que é a Divisão de Astrofísica, né,
tem demanda de funcionalidade de software, né, que é embarcado até software de terceiros que devem ser testados. Então, essas missões precisam ter o teste. Com isso, a criação do QSEE, né, que é um sistema de qualidade. As dificuldades existentes para testar esse tipo de aplicação, o teste software ele é muito complexo e consome muito tempo, né? Então, um exemplo, essa tela aqui mostra quais itens devem ser testados e qual é a dificuldade de fazer esses testes antes. Aqui já é a tela do TAS, né? Então, antes do TAS, tinha muitos itens a serem testados, como solicitação de relógio. Aqui os casos de teste, olha só, reiniciar processador, reiniciar processador e verificar buffer, ou seja, o satélite está no espaço e ocorre uma falha. Então, ela tem que ser mitigada, né? Então, esses testes têm que ser feitos antes do satélite ir para o espaço. Quais dificuldades os autores esperam resolver, né? Com o fluxo de dados e as missões de astrofísica, né? Eles pretendem resolver, né, os problemas de teste, de demanda, valor e tempo. Ou seja, eles visam a extração de informações também, e não só testes de hardware, também testes científicos também são englobados no TAS. Descreva passo a passo a abordagem proposta pelos autores. Essa abordagem é feita da seguinte forma, né? Tem o estudo da engenharia, o domínio da aplicação, o desenvolvimento da ferramenta, do QSS e também o estudo de caso, né, de uso da ferramenta QSE-TAS, né? E aqui um leve descrição, né, com o ciclo de teste, o TAS aqui e a sua interação com o IST, que é o implemento sob testes ou software sob testes. E o SPAC, que é o sistema de processamento de dados científicos, que também manda. Um exemplo aqui, visualização de espectros, que foge um pouco do software, mas tem que ser analisado. Quais testes foram aplicados? Os testes foram aplicados, testes de estrutura e testes funcionais, né, caixa branca e caixa preta, o processo VVIT, casos de teste e o teste de regressão, né, que é verificar o que foi feito, né, alterou o que já estava funcionando, no caso, na correção de um teste, de um problema. E aqui é o gráfico que mostra a execução do teste, né, com o seu gestor. E aqui um adendo aqui pela qualidade de software também, que faz parte dos testes, né, se o software está tendo a qualidade desejada. Como os autores avaliam a solução proposta? Eles conseguiram que foi medida sensível mudança, né, na melhoria no software, no teste de software, e também um aumento sensível, que foi no grau de automação. Então, eles conseguiram sim chegar a atingir o objetivo desejado. Na sua opinião, quais os pontos fortes que você gostou? A metodologia VVIT, o sistema embarcado de satélites, que é muito interessante, e um software de automatização também, que gera os relatórios que deixa o engenheiro livre para outras demandas. Quais os pontos fracos? É a linguagem muito técnica, assim, um pouco técnica demais, que quis dizer nesse texto, que leva a pesquisa a entender alguns parâmetros, né? Utilizaria a solução para o estudo, por quê? Sim, porque a abordagem é o que nós estamos vendo em sala de aula, né, com alguns termos que nós já conhecemos. Um exemplo aqui com defeito, erro e falha. Um exemplo bem rápido é um rover da China, né, que por um erro de software, um defeito que foi detectado, não foi detectado, levou a uma falha de altímetro, ou seja, altitude, e ele fez uma entrada errada no planeta Marte, causando a colisão no solo do planeta. Então, uma falha grave. Você sugeriam, o grupo sugeriu uma melhora, né, para o trabalho apresentado? Sim, né, humildemente nós pensamos no machine learning, né, que pode ser muito útil na coleta de dados, cruzamento de dados e até antes da própria fabricação do satélite já poder interagir entre eles, né? E para finalizar, é uma citação de Carl Sagan, né? O ponto pálido azul, né? Que foi uma foto tirada a milhões de quilômetros da Terra por uma das sondas enviadas, né? Com a solicitação de Carl Sagan. Muito obrigado.